Bom, olá a todos, eu me chamo Diego, sou estudante do curso de Engenharia Elétrica no Centro Universitário ENIAC e este vídeo tem como objetivo detalhar e explicar a diferença entre o microcontrolador e os microprocessadores. Este vídeo é necessário tendo em vista o grande boom, o grande conhecimento e dispersão desses temas devido à automação, devido à disseminação de projetos e controle, né? Ou seja, são dispositivos que são capazes de pegar um sinal elétrico, muitas vezes por ordem de sensores, e manipulá-los numa saída. Eles têm um dispositivo de entrada e uma saída, só que são dois conceitos diferentes, né? Aqui temos as definições, né, que seria o microprocessador, ele seja uma espécie de cérebro, né, que faz a parte do processamento bruto de dados, e ele não é uma placa, entre aspas, completa. Ele depende de memórias e periféricos, como memória RAM, memória ROM, dispositivos de entrada e saída, entre outros, né? E os grandes exemplos que nós temos hoje em dia são os processadores de computadores, sendo eles da Intel, da AMD. Nós temos também uma placa muito conhecida, que é o Raspberry Pi, que é uma espécie de microcomputador, porque tem tudo que um computador mais complexo possui, só que reduziram uma placa e utilizaram em projetos de automação, por exemplo. Já o microcontrolador ele é mais simples. Ele pode sim ter um microprocessador, só que ele tem uma velocidade menor de processamento. Ele não é algo muito estrondoso como um microprocessador. Só que, no entanto, ele já é mais completo em termos de autonomia. Por exemplo, ele já vem numa placa completa, ele já tem esses dispositivos integrados, que nem o dispositivo de memória RAM, memória ROM, ou seja, ele consegue ter uma memória mesmo que limitada e ele não depende muito de periféricos. Possa ser que ele dependa, por exemplo, de módulos, de Wi-Fi, Bluetooth, só que ele em si ele já consegue funcionar muito bem, né? Aí vai depender muito da aplicabilidade do seu projeto. Aí, falando em termos de economia e custo, o microcontrolador ele tem uma baixa energia e é otimizado para eficiência, né? Ele tem um custo inicial muito mais econômico que um microprocessador, só que ele tem uma limitação em termos de dados, né? Leitura de dados e processamento. Já o microprocessador, ele, como eu disse, ele é mais caro do que o microcontrolador, só que ele é focado no desempenho bruto e isso acaba compensando o seu custo adicional. Agora, a respeito de desempenho, nós temos que o microcontrolador, conforme eu disse, é compacto e ideal para dispositivos embarcados e espaços limitados. Ele tem um tempo de resposta realmente até que considerável, só que comparado com o microprocessador, ele é mais lento, né? Ele já tem uma integração de periféricos, coisa que o microprocessador não tem, em termos comparativos. E uma desvantagem do processador é que ele precisa de mais espaço devido à necessidade de componentes externos, por exemplo, que não vem acoplado com ele, porque ele é mais focado na capacidade de processamento. Aí aqui temos alguns exemplos, né, da aplicação de microcontroladores na indústria, né, conforme a aplicação em robótica, no controle precisa de motores e movimentos, com servomotores e afins. Automação residencial, conforme eu disse anteriormente, dispositivos médicos, equipamentos portáteis para diagnósticos. E temos os sistemas automotivos, gestão de ABS, airbags e injeção eletrônica, por exemplo. Aí nós temos aonde o microprocessador ele brilha, que no caso seria em computadores, em sistemas que precisam de um grande processamento de dados, né, como as operações de softwares mais complexos e pesados. Servidores de dados, por exemplo, sistemas operacionais complexos como Windows, Linux, macOS, por exemplo, e aplicações de alto desempenho, como edição de vídeo, simulações científicas, jogos de última geração e inteligência artificial, por exemplo. Aí nós temos algumas limitações, né, em relação ao microprocessador em automação simples, né, trazendo para esse contexto de automação, que é o seu consumo elevado, né, já que ele é otimizado para desempenho e não para economia de energia. Ele tem uma complexidade desnecessária que às vezes uma pessoa que não tenha tanta experiência nesta área não consiga programá-lo bem, visto que há diferentes linguagens para esses tipos de microprocessadores, coisa que no microcontrolador é mais simples, visto que nós temos softwares que são capazes de simular, como o Tinkercad, por exemplo. Ele tem um alto custo, né, devido à sua complexibilidade. Ele tem uma interface periférica que não possui grandes componentes integrados a ele.
ele é mais a parte de processamento, conforme eu disse. Se nós temos no microcontrolador, por exemplo, a parte, entre aspas, completa, só que um pouquinho mais lenta, o microprocessador nós temos uma parte racional, entre aspas, mais complexa, só que dependente de periféricos de acordo com a aplicação específica. Ou seja, a conclusão: os microcontroladores podem sim ser ideais para automação, visto que eles têm um baixo custo, baixo consumo de energia, uma integração nativa com periféricos, que os tornam perfeitos para controle de dispositivos embarcados, ou seja, eles são mais baratos e têm uma alta aplicabilidade. Já os microprocessadores, eles são mais voltados para aplicações complexas, como consumo de dados, alto desempenho e multitarefas. Bom, isso é tudo. Esse foi um vídeo a respeito da comparação técnica, né? E espero que tenham gostado. Até a próxima.